que é colesterol? Colesterol é um lipídio, né, que é uma gordura que exerce muitas funções no nosso corpo, né? Funções essenciais, tá? Ele é tanto absorvido quando a gente come, né, pelos alimentos, mas também ele é sintetizado pelo nosso corpo também, pelo fígado. Então, a gente mesmo produz colesterol também, porque, como eu disse, o colesterol, ele é necessário aí, ele é, por exemplo, ele é um componente das membranas celulares, né, das membranas de todas as células, né, são feitas de colesterol, né, dessa gordura, tá? Ele é um ingrediente também, né, é uma matéria-prima para a produção de vários hormônios, inclusive da vitamina D, que é considerada um hormônio, né? A vitamina D a gente sintetiza na pele. O sol bate na pele e a partir do colesterol a gente produz a vitamina D. Então, o colesterol em si, ele não é um vilão, tá? Ele é essencial para o funcionamento do organismo. Existem doenças até que causam, que existem doenças genéticas, por exemplo, em que o colesterol é muito baixo. Isso também não é bom, né? É prejudicial também, tá? Então, o colesterol é uma gordura essencial para o funcionamento do nosso organismo. O que não é benéfico é quando ele está muito baixo, né? Ou quando ele está em excesso, que é a situação mais comum, né? E excesso, quando a gente fala que está desequilibrado, né? O colesterol está em excesso ou está muito baixo, a gente chama isso de dislipidemia, tá? Então, toda vez que eu falar aqui de dislipidemia, são essas alterações aí no colesterol, no triglicérides, tá bom? Ou aumento ou diminuição, tá? Porque, como eu disse, o bom é o quê? É estar em equilíbrio. Tudo na vida, né, gente? O bom é o equilíbrio. Nem muito, nem pouco, tá bom? Então, sempre que eu falar de dislipidemia, é isso. Essas alterações aí nos níveis de lipídios no sangue, no nosso sangue, tá bom? No nosso corpo. Pode ser, por exemplo, aumento do LDL, aumento do triglicérides, ou diminuição do HDL, que é o colesterol bom, tá? Então, olha só, eu não vou ficar falando esses termos técnicos, eu vou falar no geral, colesterol, tá bom? Então, gente, primeira coisa, para vocês terem uma noção, assim, quando a pessoa tá com colesterol alto, né, isso geralmente não dá sintoma nenhum, tá? Então, para identificar, especialmente na infância, né, na adolescência. Então, para identificar se tá com colesterol alto, se tá com colesterol em excesso, né, é necessário a gente a criança fazer exames de sangue, tá? Aí, também só para deixar claro que não está indicado, por exemplo, fazer exames de colesterol em crianças abaixo de 2 anos. A gente não faz. Por quê? Porque a gente, essas crianças que estão em pleno desenvolvimento cerebral, elas podem ter níveis de colesterol naturalmente mais elevados, porque elas precisam de muita gordura aí para os neurônios, né? Para o crescimento do cérebro, e a gente não tem nem valores de referência, o que é normal e o que não é para uma criança abaixo de 2 anos, tá? Então, a gente só faz em casos muito especiais. Então, a gente não deve, habitualmente, fazer exame de colesterol em criança abaixo de 2 anos, tá? Outra coisa, crianças entre 2 e 8 anos de idade, a gente também não faz de rotina. Então, se o seu filho não fez, se o seu filho tem 5 anos de idade e nunca fez exame de colesterol, calma, né? Porque realmente talvez nem seja necessário, tá? A gente só faz exame de colesterol numa criança de 2 a 8 anos, quando? Ou a criança está com obesidade, aí precisa fazer. Ou se ela tem diabetes, tá? Ou se ela tem alguma doença, por exemplo, problemas nos rins, problemas no coração, tá? Então, é uma criança que já tem algum problema, ou tá com obesidade, ou então, se
se é uma criança que tem histórico familiar de colesterol alto ou de doenças cardiovasculares precoces, tá? Então, quando o pai, por exemplo, tem um colesterol muito alto, ou a mãe, né, dessa criança, e aí você vê que pode ser genético, tá? Ou então, o que é doença cardiovascular precoce? É quando tem, por exemplo, alguém da família, um homem que teve alguma doença do coração, um infarto, por exemplo, um homem com menos de 55 anos ou uma mulher com menos de 65 anos, tá? Então, aí, nesse caso, quando a criança, então, tem entre 2 e 8 anos e tem algum desses fatores de risco, aí a gente faz o exame de sangue da criança, nessa idade. Então, é um exame que a gente faz só em casos selecionados. Agora, toda criança entre 9 e 11 anos de idade, ou seja, por volta de 10 anos de idade, mesmo que não tenha nenhum fator de risco, a gente aconselha fazer essa triagem universal. Quer dizer, fazer em todas as crianças, independente se tem fator de risco ou não, independente se está acima do peso ou não, todas as crianças aí com aproximadamente 10 anos de idade, elas devem fazer o exame para ver se tem colesterol alto ou não, tá bom? Se tem dislipidemia ou não. Por quê? Porque aí a gente já consegue intervir, né? Fazer várias mudanças para agir a tempo, né, gente? Então, se você acha que você tem alguém que você conhece aí que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha, tá, gente? Para que a gente possa ajudar mais famílias, mais crianças. E tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aqui, tá bom? Que aí eu respondo assim que eu conseguir. Então tá, e se tiver alguma sugestão também para eu falar, tá bom? Eu acho ótimo. Então, um beijo, até mais, até a próxima, né?